O texto da PEC dos precatórios, que já foi aprovado pela Câmara Federal e está tramitando no Senado, gera apreensão entre segurados da Previdência Social que ganharam ações na Justiça e esperam receber o dinheiro do INSS a partir de 2022. Os senadores se preparam para votar o texto oriundo da Câmara Federal e acrescentar dispositivos que protejam o pagamento dos precatórios da União para beneficiários do INSS. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral recebe agora o advogado Diego Cheruli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Doutor Diego, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Há motivos para os segurados do INSS que ganharam ações na Justiça com valores acima de R$65 mil se preocuparem com o texto da PEC dos precatórios que está tramitando no Senado? Bom dia. Bom dia, Luzanor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alerta Geral. Sim, há preocupação sim. Até R$66 mil, que são 60 salários mínimos hoje, a pessoa pode receber por RPV e não vai ter nenhum problema. Agora, quem somar mais do que isso deve se preocupar sim, porque nós projetamos que já a partir de 2022, a bola de neve desse orçamento criado por essa PEC, se for aprovada agora, já vai começar a valer. E isso vai gerar um problema muito grande, porque as pessoas não vão saber quando receber, como receber, qual valor vai receber, e em especial essa questão da data, Luz, ela gera uma instabilidade jurídica muito grande, porque como ela não sabe quando ela vai receber, ela acaba às vezes se cedendo a pressões para venda, cedendo a pressões de um mercado bem voraz em torno desses precatórios. Então sim, as pessoas têm que se preocupar, se inteirar e cobrar resposta também dos parlamentares. Doutor Diego, o senhor sente nos bastidores das articulações políticas um ambiente favorável à adaptação do texto da PEC no Senado para que esse valor de R$66 mil seja ampliado e quem ganhou acima desse valor tenha o precatório da Previdência Social garantido a partir de 2022? O senhor sente um cenário favorável a essa mudança? Sim, no Senado, eu tenho essa visão diferenciada entre Senado e Câmara. A Câmara hoje está muito ideologizada, está muito ligada a uma ideologia política ao do presidente da República. Então, muito que vem do Ministério da Economia ou do próprio presidente, na Câmara tem mais facilidade de aprovação. E o Senado tem sido essa casa mais centrada, que coordena melhor o texto, que pensa melhor, que dialoga melhor. Então, eu creio que sim, os precatórios alimentares, e não só os que superam 66 mil, os alimentares, tudo que tem a ver com previdência, com salário, que nós também temos que lembrar dos servidores, tem servidores que sofrem perdas salariais importantes também, que estão sendo prejudicados. Então, toda e qualquer pessoa que tem um direito alimentar a receber, ele não seja obstado. Mas, infelizmente, a Câmara colocou várias pegadinhas no texto que foi para o Senado. Dentre uma delas é priorizar o pagamento do Fundeb ao pagamento dessas verbas alimentares. Então, ela trocou a ordem de preferência. Dentro dos precatórios você tem uma ordem, e essa PEC vem em troca a ordem. Então, eu vejo que o Senado tem espaço para isso, mas existe uma vontade política muito grande de se aprovar essa PEC, porque o objetivo principal dela é recursos, é sobrar recursos para emendas parlamentares. Em ano eleitoral é tudo que os parlamentares querem. Só que nós temos que saber priorizar as coisas, A emenda parlamentar não pode substituir um direito líquido e certo que gera uma ordem social, que gera um bem-estar social, em especial para essas pessoas que tanto sofreram durante anos no processo judicial. Tem muitos cearenses aqui que estão na expectativa do pagamento do precatório da área previdenciária para 2022. E em todo o Brasil, quais são os números que o senhor extraiu do texto da PEC dos precatórios em relação a dívidas do INSS com os beneficiários da Previdência Social que deveriam ser pagas ou deverão ser pagas a partir do próximo ano? Então, os valores são bilionários, são bem altos. Hoje o CJF, que é quem coordena a expedição desses precatórios na Justiça Federal, ele não separa necessariamente entre INSS ou outras áreas. Ele fala o que é alimentar e o que não é. Então, dentre os alimentares, nós temos ali em torno de 9 bilhões de reais pelo que se apresenta, porque esses números são muito controversos. O CJF diz um número, os tribunais dizem outro, e aí quando nós vamos avaliar de fato qual que é esse valor, nós não conseguimos encontrar uma fonte segura. Mas o que nós já percebemos é que do montante geral desse valor dos precatórios,
uma pequena parte são desses alimentares, né? E nós temos que tomar cuidado com essa visão, porque, embora a menor parte seja dos alimentares, o objetivo da PEC está justamente nesses. Porque os não alimentares são precatórios de empresas que tiveram algum crédito tributário a receber da União. Essas empresas, elas compensam os precatórios já de muito tempo. O que é compensar? Ela pegar o valor que ela tem de direito e falar para a União, ó, eu te devo tanto em dívida, eu vou pagar com esse precatório e vou compensando até o precatório acabar, né? Então, dívida tributária ela vai pagando com o precatório. Só que esses alimentares as pessoas não costumam vender tanto. Então, hoje o foco é pegar essa fatia que está presa, né? Então, se o senhor perguntar qual o valor exato nós não temos, porque a informação é muito truncada. Nós estamos aqui no Jornal Alerta Geral conversando com o advogado da área previdenciária, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Diego Cheruli. Doutor Diego, outro tema na área previdenciária. Pelas estimativas, pelas projeções que o senhor tem aí, que acompanha de perto essa área da Previdência Social, os segurados continuarão em 2020 nas longas filas do INSS à espera de decisões, de análise de pedidos de aposentadorias e auxílios? Essa burocracia vai continuar? Vai continuar, porque o INSS, infelizmente, está de mãos atadas. O governo não quer investir no INSS, não quer contratar servidores públicos, não quer fomentar o bom trabalho do servidor e dar a instrução correta para todos eles, né? Então, inclusive, o novo presidente deu uma entrevista nesse final de semana dizendo que pretende zerar a fila até julho, mas nós já ouvimos isso desde 2019 e a fila não zerou. E não vai zerar enquanto o INSS não mudar as políticas em relação aos seus servidores. Tanto na avaliação quanto no critério de pontos. Hoje o servidor, Luciano, ele ganha uma certa quantidade de pontos por processo que ele conclui, seja dando ou não dando direito ao benefício ou direito a uma revisão. E ele tem que cumprir uma meta mensal. Então, às vezes, para cumprir essa meta, o servidor faz de qualquer jeito para ganhar o ponto, né? Muitas das vezes indeferindo, na maior parte dos casos. E é muito comum você ouvir dos advogados e ouvir da sociedade um grande número de indeferimentos ou a necessidade de revisões. Então, enquanto o INSS não fomentar o trabalho de melhor qualidade para os servidores e não fizer concurso público, nós vamos continuar nessa fila eternamente. Não adianta chamar militar, não adianta chamar aposentado de outros órgãos, que nós vimos que isso não funcionou. Porque o militar e os aposentados de outros órgãos não têm expertise do INSS. Então, isso é só jogar dinheiro fora, né? Doutor Diego, faça concurso. Doutor Diego, quer dizer que, com base nessa leitura que o senhor nos faz, a tendência é que nós continuamos a ter a Justiça Federal como cobertor, como guarda-chuva de proteção para quem bate a porta do INSS e não recebe resposta em um tempo adequado, porque afinal nós estamos falando de dinheiro que é para alimentação, para a sobrevivência do dia a dia dos segurados da Previdência Social. A Justiça Federal vai continuar sendo esse caminho até mais curto diante de tanta burocracia do INSS para os segurados garantirem os seus direitos? Com certeza vai continuar. Afinal de contas, essa é a função do Poder Judiciário. O que nos preocupa é essa visão deturpada que às vezes nos aparece, vindo até mesmo do Poder Judiciário, de achar que é um balcão do INSS e ele começa então a indeferir benefícios, ele começa a dificultar o processo judicial. E isso é muito perigoso para o Estado, é muito perigoso para o segurado. Porque embora ele seja esse cobertor, Zenon, nós estamos vendo ele ficar cada vez mais curto. O Judiciário falando, eu não quero receber. Mas, ao mesmo tempo, não vê que o INSS não cumpre a sua obrigação, né? Então, quem sofre com isso é a sociedade. O Judiciário vai continuar assim, e isso atrasa também, né? Porque enquanto o INSS não funciona, o Judiciário abarrota, se o Judiciário abarrota, o processo demora, né? Então, hoje nós temos também, doutor Diego, que é outro ponto que eu gostaria que o senhor falasse sobre como é que o IBDP acompanha a tramitação desses processos na Justiça Federal, porque muitos segurados em todo o Brasil que decidiram entrar na Justiça para receber o auxílio-doença acaba esbarrando na falta de dinheiro para a remuneração dos médicos peritos no âmbito da Justiça Federal, para a realização desse exame que os permita
tanto aos segurados quanto às seguradas que pediram o auxílio receber esse benefício. Até quando vai ficar essa situação aí emperrada a realização de perícias médicas no âmbito dos processos da Justiça Federal na área previdenciária? Essa é uma pergunta bem interessante, porque nós não temos resposta para ela. Existe um projeto de lei hoje tramitando no Senado, né? Ele começou na Câmara, prorrogando, obrigando o Poder Executivo a custear essas perícias médicas judiciais. Tá? E esse projeto foi aprovado na Câmara com o famoso jabuti, que são aquelas emendas no texto que não tem nada a ver. E esse jabuti obriga que a pessoa pague a perícia. Ou seja, ela vai estar doente, o INSS negou o benefício dela, ela não vai estar recebendo do INSS nem do empregador, isso depois de 6 meses, porque é o prazo médio de uma espera para uma perícia até final da conclusão do processo. Aí ela vai ter que ir para a justiça e pagar a perícia. Então, veja que coisa ardilosa, que pensamento ardiloso, que é justamente para afastar a pessoa do processo judicial. Né? E o governo vem tentando estabelecer isso há muito tempo. Hoje esse projeto está no Senado e o Senado está bem resistente a aprová-lo, porque eles não querem que a pessoa banque. O IBDP faz parte dessa discussão diretamente, junto com o Instituto Brasileiro de Perícias Médicas, o IBPM, que é o representante dos peritos médicos. E todos estão preocupados. Precisamos aprová-los, não você ter ideia da urgência, esse projeto até o fim do ano. Mas eu vejo que vai ser praticamente impossível. Faltam poucos dias, né, para o encerramento do ano legislativo e pelo que o senhor expõe a essa dificuldade na tramitação desse projeto, quando deveria ser uma prioridade, né? Porque enquanto a gente nota a sobra de dinheiro no orçamento secreto, de emendas parlamentares, infelizmente falta essa sensibilidade para o parlamento aprovar uma medida tão essencial na vida de milhares e milhares de beneficiários da Previdência Social, que nesse caso precisa de uma resposta da Justiça Federal com o exame da perícia médica. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o advogado Diego Cheruli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Doutor Diego, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, dizer da nossa alegria e satisfação em tê-lo aqui com essas informações esclarecedoras para os nossos ouvintes, porque aqui o Alerta Geral tem também um braço de orientação e esclarecimento aos ouvintes, internautas que têm as dúvidas na área da Previdência Social. Ao senhor, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos e o IBDP está sempre à disposição. Aqui, ouvinte internauta, você tem o espaço aberto para tirar dúvidas na área da Previdência Social, receber essa orientação tão essencial na vida de quem está batendo a porta do INSS, nem sempre recebe o tratamento adequado e precisa ir à Justiça Federal para cobrar os direitos que a lei já garante aos segurados, às seguradas da Previdência Social, mas infelizmente, como disse o doutor Diego Cheruli, infelizmente a burocracia, a falta de servidores no âmbito do INSS emperra o andamento desses processos que precisam ter respostas mais ágeis para os segurados da Previdência Social. Uma situação, o jornalista Beto Almeida, que pelas palavras do doutor Diego Cheruli, vai continuar por tempo indeterminado, indefinido, principalmente em relação às longas filas na Previdência Social.